Olá, irmãos e amigos, tudo jóia? Pastor Davi Teixeira, trazendo um pouco mais da palavra do Senhor. Nosso texto está em João 17:12, onde Jesus vai falar com o Pai em relação aos seus discípulos. Ele vai dizer o seguinte: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17:12. Jesus então declara que o tempo que ele passou com seus discípulos, pois agora ele está próximo aí à cruz, ele guardou todos eles e os protegeu. Esse fato ele fala num tempo verbal no passado, como se já tivesse acontecido, mas ele também faz uma menção de exceto uma pessoa, dos seus discípulos se perdeu, que foi Judas Iscariotes. E nós vamos falar um pouco da vida desse homem e vamos ver o que nós podemos aprender com ele. Eu queria te trazer algumas experiências que Judas teve com Jesus. Anotei pelo menos 10 experiências. A primeira é que ele teve um chamado de Jesus, tá? Ele também teve uma espécie de abandono. Ele deixou sua agenda, ele deixou seus afazeres, o seu local, e ele dedicou-se então a seguir o Mestre Jesus. Além disso, Judas recebeu alguns dons juntamente com os outros discípulos. Jesus deu autoridade a eles e eles puderam então testemunhar, evangelizar, eles puderam ainda curar pessoas e eles até expeliram demônios, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Número 4, ele viu milagres se materializar, especificamente naquele episódio da multiplicação de pães e peixes, quando Jesus disse que eles deveriam distribuir entre a multidão. Então, aquele pão que ele pegou e os peixes que eles distribuíam iam multiplicando-se, e ele viu então milagres materializados em suas mãos. Ele viu ainda a tempestade se acalmar quando eles estavam prestes a irem a pique. Ele viu o Mestre Jesus andar sobre as águas. Judas também viu mortos ressuscitarem. Lázaro foi um deles, alguém que já estava 4 dias após a morte voltar à vida. Mais uma vez, Judas, ele também não somente viu muita coisa, mas ele ouviu. E ele ouviu os maiores ensinos do maior mestre que já passou na face da terra, que é Jesus Cristo. Ele teve o melhor professor que poderia ter. Ele ouviu palavras da boca de Jesus, palavras de salvação, assim como palavras de juízo, tá? E por último, Judas andou, Judas ouviu e Judas viu Jesus pessoalmente. Mas ainda assim, Judas perdeu-se. Judas foi condenado. E eu gostaria então de trazer algumas reflexões em cima dessa verdade para nossas vidas, tá? Perdição ou salvação. Judas experimentou a palavra, Judas experimentou milagres, Judas teve experiências extraordinárias. E não diferente de muitos de nós. Quantos de nós já vimos o agir de Deus de forma poderosa, talvez transformando alguém, ou se manifestando em um milagre sobrenatural, às vezes livramento na nossa própria vida? Quantos de nós já ouvimos de maneira tão clara, límpida, a voz de Deus nos alertando, nos trazendo boas novas? Quantos de nós já não experimentamos a comunhão dos santos, de estar em uma comunidade de fé? Quantos de nós não passamos também por experiências como a Santa Ceia? Judas esteve na ceia do Senhor e ele teve diversas vezes durante ceia, ceando com o Mestre. Mas ainda assim, toda essa experiência de vida que Judas teve, no final de sua vida, ele perdeu-se. Ele foi condenado. Eu gostaria que nós pensássemos sobre isso, sobre o porquê que Judas foi condenado e alertar nossa própria vida, que é possível sim você viver
tanto tempo em contato com o Evangelho, em contato com a Igreja de Cristo, participando, vivenciando, e ainda assim você não ter a salvação em Cristo Jesus. Por que Judas se perdeu? Porque Judas não foi salvo. Judas, na verdade, ele nunca abandonou a sua velha vida. Pelo menos quatro coisas que Judas nunca abandonou. Judas, ele era ganancioso, ele amava o dinheiro, e isso era algo muito no seu interior, era um problema no seu interior que não era tão visível, porque ele foi o tesoureiro, aquele que cuidava dos dinheiros, das posses do mestre. Era uma pessoa de confiança, e muitas pessoas davam ofertas, mulheres trabalhavam, levantavam ofertas, ajudavam na obra do Senhor, e ele tinha acesso a esse dinheiro, mas ele era ganancioso, e ele também era ladrão. Lembra daquele episódio em que a mulher chega diante do Senhor e quebra um perfume valiosíssimo, um perfume que valia, muito dinheiro, e Judas fica indignado e diz: por que quebrar e estragar um perfume tão caro assim? Poderia ser vendido e dar para os pobres. Na verdade, ele não tinha amor nem misericórdia pelos pobres, ele tinha olho grande e intenções naquele dinheiro, Judas também, ele amou mais as trevas do que a luz, porque a luz veio e se manifestou a ele pelo Filho de Deus, mas ele amou mais as trevas, ele preferiu as trevas, o pecado. Ele preferiu a porta larga, o caminho que é espaçoso, que conduz para a perdição. Foi por isso que ele não foi salvo, porque ele nunca arrependeu-se, ele nunca teve o coração transformado. A ganância, o amor do dinheiro. Lembra que Judas era um homem desonesto, um homem que retia aquilo que era do Senhor, que não era dele, que era da obra do Senhor. Nós, da mesma maneira, não podemos, meus amados. O que nós temos retido na nossa vida e que nós não deveríamos? Não estou falando somente de recursos financeiros que não são nossos, que são do Senhor, da sua obra, mas estou falando também de tantos dons, tantos talentos, tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tanto conhecimento, tanta experiência que nós poderíamos estar testemunhando, ajudando outros, alcançando outros para o reino de Deus, e às vezes nós retemos essas verdades e não damos para o Senhor, nós não ofertamos isso para a glória do Senhor e o crescimento do seu trabalho. Então, Judas, ele não teve um coração transformado, ele viveu de aparência por muito tempo, mas ele não teve um coração convertido dos seus pecados. E talvez tem pessoas, que esperam de Deus, para crer em Deus, grandes milagres, coisas extraordinárias, sobrenaturais, e eles esperam uma cura, e eles esperam assim que uma voz muito alta do céu, ou que uma luz, ou que um sonho, que algum tipo de revelação extra sobrenatural aconteça para que pudesse crer. Mas eu gostaria de falar para você que Tomé, ele disse: eu só creio se eu ver. E Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele disse para Tomé ver as marcas que ele tinha dos cravos em suas mãos e também da cicatriz que ele tinha. Então ele disse: porque você viu, você creu, mas bem-aventurado os que não viram e creram. Nós hoje temos a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, que nos revela e nos dá detalhes de toda a obra de Jesus, de tudo que ele fez, os sinais, as maravilhas, e nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Fé é crer naquilo que você não vê. Isso é fé. Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Nós vivemos por fé, dia após dia. E eu queria finalizar lendo João 3,18, que vai dizer: quem nele crê não é julgado, ou condenado. Quem não crê já está julgado. Jesus estava orando pelos discípulos e ele disse que Judas já tinha se perdido, porque aqueles que não creem em Jesus, eles já estão condenados, eles não serão condenados, eles já estão. A única maneira deles
escaparem da ira vindoura e da condenação eterna se eles crerem em Jesus como Filho de Deus e viverem por seu nome, por sua palavra. Por isso, se você tem uma grande decisão a fazer na sua vida diariamente, você precisa decidir pela vida ou pela morte. Você precisa decidir pela salvação ou pela perdição. Você precisa decidir se você vai entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Você tem que decidir se você vai crer ou se você não vai crer. Que Deus possa usar essa palavra e falar ao teu coração. E que nós possamos, crendo em Jesus Cristo, em seu nome, aquele que é o único caminho, aquele nome que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Só Jesus é a nossa salvação, só a Ele toda a honra e toda a glória. Que Ele alcance o teu coração. Em nome de Jesus.